A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Salmos, número 1. No Salmos número 1, nós lemos no verso 1 que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 3: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nesses primeiros 3 versículos, nós vemos que o salmista diz que feliz, porque bem-aventurado significa feliz, que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Todos os dias nós recebemos conselhos. Você pode pensar que não conversou com ninguém e que ninguém deu um conselho para você, mas todos os dias nós estamos sujeitos a assistir propagandas. Em todos os lugares, alguém está vendendo algum produto ou alguém está vendendo alguma ideia. No trajeto da sua casa para o seu trabalho, do seu trabalho para a sua casa, quando você está indo para algum lugar e caminhando na rua, seja por onde quer que você passe, você sempre está ouvindo, sempre está vendo, e aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vemos traz sugestões para o nosso cérebro, para a nossa mente. Existem conselhos que estão sendo lançados nos seus pensamentos e que você talvez não tenha recebido esse conselho de maneira direta da boca de uma pessoa, mas quando você assiste uma propaganda, quando você vê duas pessoas que estão ao lado de você conversando a respeito de um assunto e dizendo: eu vou fazer isso ou aquilo, aquilo que aquelas pessoas estão falando, trazem conselhos. Muitas vezes você está caminhando na rua, duas pessoas próximas a você estão falando de fazerem alguma coisa má, porque não existe castigo em fazer o mal. E você ouve as pessoas falando aquilo e pensa: ele tem razão, ela tem razão. Se você faz esse mal, não acontece nada. E então ali, mesmo que essas duas pessoas não tenham conversado com você de maneira direta, você recebeu um conselho pela via indireta. Você foi influenciado por pessoas que estavam próximas a você e que disseram que não vai acontecer nada. Então, feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando o texto fala que feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, isso traz uma obrigação para que você seja bem-aventurado. A obrigação de saber discernir entre o que é o conselho dos justos e o que é o conselho dos ímpios. Como você saberá qual é o conselho dos justos e qual é o conselho dos ímpios? A única maneira de se conhecer a diferença entre o conselho dos justos e o conselho dos ímpios é fazer parte daqueles que praticam a justiça,
Como você pode saber o que é justo e o que é ímpio se você não se envolve com aqueles que praticam a justiça? Só no relacionamento com a prática da justiça é que você sabe aquilo que é ímpio. Como criança que vem ao mundo sem conhecimento da diferença entre o que é justo e o que é ímpio, você precisa buscar o conhecimento daquilo que é justo. Como receber o conhecimento do que é justo? Pelo conhecimento de Deus. Por esse motivo, o salmista escreve no verso 2 que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes de andar no conselho dos ímpios, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor corresponde às palavras que o Senhor deixou registradas na Bíblia. Então, aquele que tem o prazer na leitura diária da Bíblia tem a chance de conhecer os mandamentos, as instruções, as revelações que a palavra traz para que ele possa entender a diferença entre o que é justo e o que é ímpio. Por isso o verso 2 fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e o 2 fala antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar de dia e de noite fala a respeito de fazer uma leitura diária a respeito da palavra e de ficar com aquela palavra meditando, pensando, refletindo, aplicando, conversando a respeito daquela palavra durante o dia até de noite, de tal maneira que aquela palavra que você leu, meditou e estudou no começo do dia esteja com você durante todo o dia como o alimento espiritual que carrega a sua vida e sustenta a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Mas o versículo 1 fala que feliz, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e que também não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, ele não se prende no caminho daqueles que fazem o que é errado. O primeiro ponto é você saber o que é justo e o que é ímpio. Você precisa saber o que é certo e o que é errado. Você precisa ter discernimento para saber isso é justo e isso é ímpio. Por isso, relacionar o versículo 2 com o versículo 1 é fundamental para entender que você só consegue cumprir o versículo 1 de ser feliz quando você realiza antes o que está no versículo 2. O começo de tudo está em ter prazer no relacionamento com Deus e em conhecer o que Deus tem para você e o que Ele quer de você. O começo do Salmo 1 está em ter prazer em estar com Deus e se relacionar com Deus. Este Salmo fala a respeito da felicidade do ser humano. E a felicidade do ser humano começa em ter prazer em se relacionar com Deus. O começo de tudo está em ter prazer em estar com Deus, em ter prazer em conhecer qual é a vontade de Deus, em ter prazer em conhecer o que Ele tem reservado para mim, para você, para que eu possa andar no caminho correto e você ande no caminho correto
que Ele reservou e preparou para você. É assim, tendo esse prazer na lei do Senhor, em entender o propósito do Senhor para a sua vida, em entender a razão pela qual você está aqui na terra, em entender a razão pela qual você tem uma missão a ser cumprida aqui na terra, é que você começa o caminho da sua felicidade. Fora da lei do Senhor, você anda sem saber ao certo qual é a diferença entre o que é certo e o que é errado, entre o que é justo e o que é injusto, entre o que é honesto e desonesto, entre o que é justo e o que é ímpio. Fora da lei do Senhor, você anda nessa vida buscando uma resposta, buscando direções, e tantas pessoas perdidas no mundo vão trazendo respostas que levam você para o pecado. E o pecado não está sendo falado aqui como algo religioso. Pecado, a origem da palavra pecado é errar o alvo. Quem peca é aquele que errou, é aquele que fracassou em acertar o objetivo, em acertar o alvo. Qual é o alvo que todas as pessoas buscam? As pessoas buscam felicidade. As pessoas buscam sucesso. E o sucesso é identificado como um estado de felicidade espiritual, de felicidade no corpo físico e na saúde, de felicidade no relacionamento matrimonial, de felicidade no relacionamento com a família, de felicidade com a prosperidade, com a bonança e a multiplicação, mas a grande maioria das pessoas fracassa nesse projeto da busca da felicidade. E a grande maioria das pessoas fica se questionando ao longo da vida: qual a razão da minha vida? Qual a razão da minha existência? E este salmo, que parece tão pequeno porque tem apenas 6 versículos, traz o caminho, a chave daquilo que tantas pessoas buscam, que é a felicidade do ser humano. Ele está dizendo que você é feliz, que você vai ter uma boa aventura nessa terra quando você não andar no conselho dos ímpios. Mas para você saber o que é um conselho de ímpio, você precisa se relacionar com aquele que é o sol da justiça e que é Deus, que criou a justiça. Então, antes de você começar a buscar a felicidade, de você buscar ser um bem-aventurado, é necessário não andar no conselho dos ímpios, e para não andar no conselho dos ímpios é preciso se relacionar com Deus e saber o que é o conselho justo. E aí o versículo 1 complementa, ele continua. De nada adianta você conhecer o que é justo e você se deter no caminho dos que erram. Bem-aventurado também aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Esse é o segundo passo. Você pode ter recebido instrução na lei do Senhor. Você pode conhecer a diferença entre a justiça e a injustiça. Mas você pode, de maneira deliberada, decidir viver no meio do caminho daqueles que erram. E quando você decide, mesmo sabendo a diferença entre o que é justo e o que é ímpio, ficar juntamente no caminho daqueles que erram, você vai errar. Porque o versículo 2, quando ele fala que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, ele está falando a respeito da
frequência e da ambiência. Quando você vive numa ambiência, num lugar onde todas as pessoas fazem aquilo que é incorreto, você vai ser influenciado. A sua memória daquilo que é justo e daquilo que é injusto vai ser atacada todos os dias. Todos os dias os pecadores vão incomodar você até que você faça a mesma coisa que eles façam. Até que você caia, até que você tropece. Você vai estar no meio de pessoas que estarão fazendo uma grande torcida para que você fracasse. Aqueles que fracassam, aqueles que falham e erram, não ficam felizes de saber que você está ali no meio, dando excelentes resultados. Pense num grupo de pessoas que estão fracassadas e sem sucesso. Elas gostam de ver uma pessoa no meio delas, cheia de sucesso? A pessoa que está ali cheia de sucesso, alegria, felicidade, realização, está denunciando a elas, dizendo: vocês podem ter uma vida melhor, mas vocês estão presos no erro e todos os dias estão tropeçando e caindo. Então não existe novidade de que eles vão ficar ali perseguindo a árvore que dá o fruto até que esse fruto caia. E é por essa razão que o salmista diz: não ande, não se detenha no caminho dos que fracassaram, dos que erraram, porque se você ficar junto com eles, você vai ser influenciado. Você, com o decorrer do tempo, pode parecer que no começo está tudo bem, mas no decorrer do tempo você vai acabar sendo corrompido e você vai aumentar as chances de você perder a sua felicidade. Só o fato de você andar no meio dos pecadores e deles apontarem o dedo para você e o fato de se irritarem com você já é suficiente para que a sua felicidade seja atingida. Então não se detenha no caminho dos pecadores para que você preserve a sua felicidade, para que você continue sendo bem-aventurado, para que você se afaste daquilo que atrapalha a realização do seu sucesso, da sua alegria, da sua felicidade. Você começa um projeto de estudo, de casamento, de começar um negócio, e os pecadores, que são os que tropeçam e erram, vão estar ali para apontar o dedo e dizer: isso é muito difícil, você não vai conseguir. Por que você vai deixar que a sua felicidade e a sua realização e o seu projeto prossigam caminhando com quem vai para o lado do erro, do fracasso, da ruína e da queda? Por isso, bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. E por último, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são os zombadores, aqueles que vivem de fazer chacota de outras pessoas, que vivem de ficarem reunidos apontando o dedo para falarem de maneira pejorativa sobre a vida das outras pessoas, que vivem de fazerem comentários a respeito do sucesso dos outros. Muitas dessas pessoas estão nas redes sociais assistindo vídeos de pessoas que postam
as suas realizações, colocando comentários para atacar essas pessoas pelos seus resultados. Se você é um escarnecedor, o que você tem ganhado em perder o seu tempo observando a vida e o sucesso dos outros? Deus reservou a felicidade para todos, inclusive para você. Deus quer que você tenha prazer na lei dele, em conhecer ele, e ele está aberto para um relacionamento com você. E todos aqueles que seguirem essa recomendação de primeiramente buscarem o relacionamento com Deus e obedecerem, não andando segundo o conselho dos ímpios, não perdendo tempo no caminho dos que erram e não se assentando para comungar com os escarnecedores, serão como a árvore que é plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Uma árvore que é plantada junto a um ribeiros de águas recebe todos os dias o que precisa para que possa produzir o seu fruto no tempo certo. Aquele que fizer tudo no tempo certo vai ter o seu tempo certo de completar os seus estudos, de completar cada etapa da sua vida com bons resultados e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está aqui no versículo 3 uma promessa de que quando você anda na lei do Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e ele tem o caminho correto que leva para a prosperidade. Agora, o versículo 4 fala: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. A moinha, que corresponde ao pó, que é espalhado pelo vento, pela sua leveza, é comparada com aqueles que são ímpios. Os ímpios, por não terem os mandamentos de Deus e o relacionamento com Deus, têm uma vida vazia, uma vida que facilmente é carregada de um lado para o outro. Aqueles que não têm o relacionamento com Deus e uma firmeza em relação ao propósito da sua vida aqui na terra, são levados como a moinha que o vento espalha. Vão de um lado para o outro tentando acertar, mas nunca conseguem acertar. Têm dificuldades de encontrar decisões que são importantes na sua vida. Escolhem a pessoa errada para o relacionamento porque não tem nenhum critério para pensar se aquela amizade é boa ou não, para pensar se aquele conselho é bom ou não, para avaliar as consequências das decisões que vai tomar. Quem não tem um princípio, quem não tem um propósito claro, quem não tem uma direção para seguir, quem não sabe discernir entre o justo e o injusto, acaba fracassando, acaba ficando como a moinha que vai sendo carregada de um lado para o outro. O convite destes salmos é dizer a você: comece a meditar na lei do Senhor. Comece a se envolver na intimidade e na relação com Deus. Essa relação com Deus vai mostrar a você o que é o caminho da justiça e o caminho da impiedade. Não basta apenas conhecer o caminho, mas é preciso não andar segundo o conselho dos ímpios. Em outras palavras, é preciso obedecer
a lei do Senhor. Ao obedecer à lei do Senhor, você colhe as consequências da obediência, que são os resultados favoráveis. De nada adianta saber e não fazer. Se você sabe e tropeça no que sabe, então você não é diferente daquele que é ímpio, porque o ímpio é aquele que pratica a impiedade. E se você pratica a impiedade, mesmo sendo filho daquele que é o pai de todos, você é exatamente igual aos ímpios. E você pode ficar como a moinha que vai de um lado para o outro, vai sendo espalhado nessa vida, tomando decisões erradas todos os dias e se sentindo fracassado, se sentindo frustrado, se sentindo entristecido em razão de uma decisão que foi mal tomada e que você agora está arrependido porque agiu com ira, com traição, com infidelidade, com a mentira, com a trapaça, que são os caminhos dos ímpios e que carregaram você para o lugar em que você talvez esteja aí pensando: como faço para sair desse lugar? Para sair desse lugar, o versículo 2 fala: tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Começando a fazer a meditação na palavra e a oração ao Senhor, você receberá a instrução para começar a consertar o seu caminho e a sua vida. Esse conserto não acontece do dia para a noite. Para tropeçar é muito simples. Para cuidar de uma árvore até que ela dê o seu fruto, é necessária dedicação diária, é necessário persistir, e é necessário ter muita vontade de realmente ver aquela árvore produzindo o seu fruto. Assim também é necessário que você tenha um comprometimento absoluto com a sua felicidade, a ponto de você odiar estar perto daqueles que fazem o que vai levar para a desgraça, a ponto de você detestar fazer as coisas erradas e ter uma determinação de fazer aquilo que é certo todos os dias, a ponto de você entender que é necessário ter um relacionamento verdadeiro, autêntico, real com Deus para poder chegar até a felicidade com os excelentes resultados que você espera. E para você ter esses resultados, o que você vai fazer com esses amigos que levam você para o caminho do erro? É necessário sair desse caminho, é necessário mudar a sua rota, é necessário se dedicar todos os dias para realizar aquilo que tem que ser feito, custe o que custar. Não importa qual a vontade que o seu corpo físico tem, importa aquilo que é correto, porque fazer o que é correto vai trazer com certeza o resultado que você espera ao longo do tempo. Pare de ser imediatista e de querer satisfazer as suas vontades da carne e comece a satisfazer aquilo que é o seu projeto, o seu propósito de vida. Todo dia você tem que ter esse compromisso. Por isso o verso 2 fala: antes de tudo, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medite de dia e de noite. Guarde a palavra com você o tempo todo, dia e noite. Versículo 5: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O versículo 5 fala justamente sobre ambiente.
No ambiente onde existe o juízo é o bom senso, o juízo é a capacidade de tomar as decisões com juízo, com sabedoria. Os ímpios não subsistirão no juízo. Os ímpios não conseguem permanecer juntamente com aqueles que fazem o que é correto, com aqueles que estão no juízo. Você tem um negócio, você vê um grupo que faz aquilo que tem que ser feito e um grupo que não faz o que tem que ser feito. Você demite os ímpios, aqueles que não fazem o que tem que ser feito. Eles não subsistem no meio daqueles que estão caminhando para o lado certo. Nem os pecadores vão permanecer na congregação. O que é uma congregação? É uma reunião de pessoas. A reunião dos justos, aqueles que são pecadores, não conseguem permanecer. E quando o versículo 5 fala isso, ele está dizendo: não seja igual aos ímpios, porque se você for igual a eles, você não vai conseguir se sustentar juntamente com aqueles que estão prosperando, com aqueles que são justos, com aqueles que estão recebendo a felicidade, o sucesso, a realização, o cumprimento do propósito, porque você não vai conseguir ficar entre eles. Você vai ser colocado para fora. E se você tem um comprometimento com a sua felicidade, você quer obter as amizades, os contatos, os relacionamentos com aqueles que são corretos e fazem o que é justo, é necessário que você também seja justo. É necessário que você abandone as práticas que te levam para o caminho do erro e comece a fazer aquilo que é correto. E você começa fazendo tudo aquilo que é correto e sabe o que é correto quando você antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, como está no versículo 2. Por isso comece hoje a meditar e a ter prazer. Não basta meditar. É preciso ter prazer em meditar na lei do Senhor. É preciso ter isso como propósito e meta de vida para que você realmente receba o relacionamento e a comunhão com o Senhor. Porque o Senhor, no versículo 6, o Senhor, ele conhece o caminho dos justos. Ele sabe que o justo é aquele que, antes de tudo, tem o prazer na lei do Senhor e medita na lei de dia e de noite. O Senhor sabe quem são aqueles que realmente estão dedicados a fazer o que é correto todos os dias. Ele conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Não porque Deus criou alguém para o insucesso, para o fracasso, para a ruína, para a queda, mas porque o ímpio é aquele que decidiu não cuidar da sua vida como deveria cuidar, começando antes a ter o prazer em Deus, a ter o prazer em conhecer o Senhor. Então a felicidade do homem nessa terra está em ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Porque quando você vai conhecendo o que Deus reservou para você e segue no propósito que Ele reservou para a sua vida aqui na terra, você entende o seu propósito, o plano de Deus para a sua vida, a razão do seu existir, a razão dos projetos que Deus tem para você, e você pode produzir excelentes resultados e no tempo certo você dá o seu fruto e você assim alcança a felicidade e você passa a ser um bem-aventurado. Aquele que tem o caminho do sucesso, da realização, da felicidade, porque você decidiu andar no caminho dos justos e o Senhor conhece o caminho dos justos e faz com que esse caminho seja próspero.
Mas se você decidir seguir no caminho dos ímpios, se afastando de Deus e não tendo uma direção, você vai ficar como diz o verso 4, a moinha, que o vento espalha de um lado para o outro. Qual a sua decisão? Deus abençoe, a paz de Jesus.